Essa LDO, sancionada pelo presidente Bolsonaro, ela mostra uma economia brasileira praticamente voando no ano de 2023. É muito otimista, mas não é assim que o mercado enxerga. Eu encontro aqui no nosso estúdio Fernando Nakagawa, diretor do CNN Brasil Business, para explicar exatamente o que os economistas estão prevendo. É quase aquela brincadeira de internet, expectativa e realidade. E a expectativa do governo não estaria batendo com essa realidade que os economistas tentam mostrar para a gente, né, Naka? São dois radares, Márcio, que mostram dois cenários muito diferentes. Boa noite a você, Boa noite. Todo mundo que está com a gente aqui no Prime Time. Há uma diferença nos números bastante expressiva. O cenário esperado, pelo menos nessas diretrizes do orçamento do ano que vem, pelo governo, é algo bastante positivo, o que ajuda nos números. Por exemplo, uma economia que cresce mais ajuda a aumentar a arrecadação. A gente separou alguns números, Márcio, que mostram a diferença do radar. Como o radar do governo indica um céu limpo, sol bonito, e o mercado acha que não vai ser bem assim o voo. Então, nós temos no orçamento uma previsão de crescimento de 2,5% da economia no próximo ano, em 2023, enquanto o mercado financeiro prevê um crescimento de menos de 0,5%, economia quase parando em 2023. Inflação acontece o contrário. O governo é mais otimista, 3,30% contra 5,36% do mercado financeiro. E, por fim, o juro, há uma expectativa de 10% para o governo e uma Selic de 11% no ano que vem. Portanto, o mercado acha que a queda do juro vai ser mais lenta. Mesmo com todas essas observações, expectativas positivas, Márcio, há a expectativa do governo, a projeção do governo de um déficit primário, ou seja, o ano termina com a conta do governo no negativo em 66 bilhões antes do pagamento de juros da dívida pública. E como a gente ouviu agora, o Leandro mencionando, R$ 1.294 é o salário mínimo. E aí a gente tem desse lado algum detalhamento sobre as premissas deste documento. O Auxílio Brasil ex-emergencial de R$ 400, mas a gente acabou de dizer aqui na CNN, o presidente Jair Bolsonaro promete R$ 600 no ano que vem, quer R$ 600 no ano que vem, ex-presidente Lula também promete R$ 600 no ano que vem, portanto, os dois primeiros candidatos não estão trabalhando com esse cenário. Há ainda uma expectativa de queda de 15% nos dividendos de empresas estatais. Só no caso da Petrobras, cairia de 22,7 bilhões para 19 bilhões, a quantidade de dividendos pagos pelas estatais. Mantém as emendas de relator, como o Márcio já mencionou, além dos 36 vetos já mencionados, Márcio. É que chama muita atenção, né, Naka, as diferenças do que está sendo apresentado no orçamento e o que o mercado prevê. E a gente lembra que o ministro Paulo Guedes sempre fala: eu não quero deixar dívida para os meus filhos, para os meus netos. Ou seja, ele faria as coisas pensando num pagamento hoje, sem deixar bombas para o futuro. Mas dependendo do que a gente está vendo aqui, bombas podem estourar em 2023. Definitivamente. Por exemplo, aqui há um ponto de atenção, porque são R$200, esses R$200 a mais significam mais de 50 bilhões de reais a mais. Além disso, parte da desoneração de impostos voltaria no ano que vem, ou seja, os impostos aumentariam, sairiam do patamar mais baixo, descontado atualmente, para o patamar normal. Isso geraria aumento da carga tributária. Além disso, esses números aqui, Márcio, são muito importantes, porque se a economia cresce mais, você tem uma arrecadação maior, e se a inflação é menor, o seu gasto é menor. Portanto, este cenário é mais folgado para o governo. Se for concretizado o cenário do mercado financeiro, o orçamento fica mais apertado, porque entra menos dinheiro e sai mais dinheiro. É claro que a gente está torcendo para isso aqui acontecer. Claro, absolutamente. Sem dúvida nenhuma, mas que fique guardado na memória e nos meios digitais o que o orçamento está prevendo e o que o mercado está prevendo neste momento, mês de agosto. Quem sabe esses números ainda não mudem, mas eles podem até piorar. Sim, e aí por isso que essa diferença, Márcio, a gente sempre fala aqui na CNN, a imprensa, do tal contingenciamento, quando o governo precisa cortar gasto. É porque ele estava prevendo um cenário muito positivo e aí a realidade não é tão boa assim, ele precisa cortar. Obrigado por enquanto, Fernando Nakagawa.